Olá galera, tudo bem? Vamos mais uma aula aqui do canal Professor Alisson Santos. Nós estamos continuando aí a nossa playlist sobre teoria geral da administração. Hoje nós vamos falar sobre a teoria sistêmica, tá? Ou em alguns lugares vocês vão ver como teoria dos sistemas, tá? Dá na mesma coisa. Bom, a teoria sistêmica, ela surge na Alemanha, ali em 1960. A teoria dos sistemas dentro da biologia, dentro das áreas naturais, né, das ciências naturais, ela começa a ser desenvolvida ali em 1920, 1930. Mas a sua aplicação na administração começa ali na década de 1960. Nós podemos considerar como principal pensador o biólogo alemão Ludwig von Bertalanffy. Tá? Bertalanffy ele vai dizer que as empresas também funcionam como um sistema. Sabe o sistema, por exemplo, o sistema respiratório né, do corpo humano? A empresa funciona também como esse sistema. Ela tem órgãos, que são nossos departamentos, correto? Ela tem células, como se fossem os funcionários. E esse sistema faz parte de algo maior, que é o corpo humano, como se fosse, no caso das empresas, a sociedade, onde você tem outros sistemas também, as questões sociais, as questões ambientais, as questões legais. Então a empresa ela é um sistema que possui sistemas menores e que está dentro de um sistema maior. Então você tem a empresa no meio, ela é composta de pequenos sistemas e ela é um sistema de um sistema maior, como o corpo humano. Então a empresa, ela necessita dos outros sistemas para sobreviver. Porque o sistema respiratório, não adianta ele estar funcionando bem no corpo humano, se o sistema cardiovascular não estiver funcionando, a pessoa morre. Então a empresa, ela necessita que os outros sistemas estejam funcionando bem. Isso é importantíssimo. Então, por exemplo, o setor empresarial brasileiro, ele não vai ter bons resultados por muito tempo se o governo não estiver funcionando bem, que é um outro sistema. Se a sociedade não estiver bem, as empresas também não vão bem, correto? As empresas precisam das políticas econômicas feitas pelo governo. As empresas precisam, por exemplo, da família. Por quê? Porque as empresas precisam que as famílias são as primeiras, né? É a primeira instituição da sociedade que produz o trabalhador para as empresas. Então as empresas precisam da família para funcionar também. E as empresas precisam das universidades que formam essa mão de obra. As empresas precisam das escolas que ensinam, né, os primeiros ensinamentos a ler, escrever, matemática, ciências, né? Então a empresa ela precisa de outros sistemas. Se a sociedade não estiver bem, não tem como as empresas irem bem por muito tempo. Eu acho que isso é uma coisa que a gente discute no capitalismo moderno, que num capitalismo mais primitivo isso não era discutido, porque nós tínhamos ali o antagonismo, né, a luta entre o capitalismo e o socialismo. Então, se você falasse em melhorias sociais, basicamente era visto como uma coisa socialista. Acho que hoje a gente caminhou em direção a talvez usar o melhor dos dois sistemas. E hoje a gente precisa falar de melhorias da sociedade. Está aí a discussão sobre a semana de 4 dias, correto? A tecnologia avançou muito, a tecnologia está aumentando a produtividade no trabalho, e hoje é possível nós falarmos de uma semana de 4 dias dentro do capitalismo. Então, provavelmente hoje nós temos uma mescla, né, do melhor dos dois sistemas, vindo outros sistemas, né? A gente pode adaptar também para dentro do capitalismo. Tem gente que acredita que dá para melhorar o capitalismo, tem muita gente que não acredita, correto? Isso é uma discussão que a gente pode deixar aí para outra aula, mas é uma discussão importante. Agora, o que a gente precisa entender aqui é a teoria dos sistemas. A empresa ela é um sistema, ela é formada de departamentos e de funcionários, então ela é um sistema que tem sistemas menores. E ela faz parte de um sistema maior. Quais são os outros sistemas? São as variáveis externas. Tá? Os outros sistemas são, na verdade, as variáveis externas. Você tem ali a sociedade,
você tem a religião, o meio ambiente, o governo, os outros sistemas dos quais a empresa necessita que estejam funcionando bem. Quando a sociedade não vai bem, por exemplo, nós temos um problema muito grande no Japão, que é a questão do suicídio. Então as empresas japonesas são altamente eficientes, mas elas não olham muito para essa questão do bem-estar emocional, psicológico, mental dos seus trabalhadores. E nós temos uma quantidade de suicídios muito grande no Japão. Pesquisem sobre esse tema, é muito interessante. Quer dizer, é triste, mas é interessante que nós estudemos, né, esse tema. E eles perdem mão de obra altamente qualificada porque a pessoa comete suicídio. Então a sociedade não vai bem. Não tem como, segundo a teoria dos sistemas, a empresa ter sucesso por muito tempo se as outras variáveis não estão funcionando bem, se os outros sistemas não estão funcionando bem, ok? Vamos continuar aqui, tá? Sistemas infinitos. Nós temos para mais ou para menos uma quantidade de sistemas infinitos. Isso vem também da biologia e da física, tá, gente? Vamos lembrar aqui que nós estamos falando que a empresa é como se fosse o sistema respiratório. No sistema respiratório, vamos descer agora, né? Vim para a microbiologia. Se você diminui, nós vamos ter os órgãos, os tecidos, as células, depois nós vamos ter, né, as partes das células, aí você tem os elementos, né, químicos, né, hidrogênio, carbono, correto? Cada elemento ele possui uma massa que tem quantidade de elétrons e prótons e nêutrons, correto? E aí você tem o átomo e vai diminuindo, não é? A gente tem até a menor unidade que sempre a gente vai descobrindo. Se você for olhar a história da física, você vai vendo que vão descobrindo partículas, partes menores, tá bom? Claro, pode ser que exista uma parte menor, tá? Mas é quase que infinito de tantas partes menores que tem o sistema. A empresa é a mesma coisa. Ela tem ali a empresa, aí tem o departamento, tem os funcionários, correto? E para mais? Para mais também. Você tem a empresa, você tem o município, o estado, o país, tá? O continente, o mundo, correto? E aí você vai avançando também. É uma quantidade de sistemas quase que infinitos. Fora se você comparar que cada empresa é um sistema, cada sociedade é um sistema, cada família é um sistema, fica até cansativo de você falar. São sistemas infinitos, ok? A quantidade de sistemas é muito grande. Por isso que nós vamos dizer que os sistemas são infinitos. E os sistemas, eles são abertos, segundo a teoria sistêmica. Isso é muito importante, tá? A empresa, ela necessita de receber recursos da sociedade. Tá? Então, ela é impactada pela sociedade. Por exemplo, as empresas brasileiras, elas reclamam muito de falta de mão de obra treinada, mão de obra qualificada. Isso vem de um problema do sistema educacional brasileiro, que afeta as empresas. Se o governo não faz políticas econômicas boas, isso também afeta o governo. Se as famílias não estão bem, não entregam para as empresas funcionários emocionalmente, né, psicologicamente capacitados. Porque a educação, a cortesia, os princípios, a gente tem que lembrar que a escola ajuda, mas isso não é função da escola nem da universidade. A escola e a universidade somente reforça bons princípios que as pessoas aprendem primeiramente na família. A gente tem que lembrar isso, né? Educação, cortesia, empatia, tá? Ética, todas essas coisas primeiro as pessoas recebem dentro da família, correto? A escola e a universidade só reforçam. Então a empresa ela é impactada pela sociedade. O que acontece no meio ambiente, na sociedade, no governo, impacta na empresa. E o contrário também é verdade, e isso é muito importante. Porque o que a empresa faz não fica retido para ela somente o prejuízo ou o lucro. Isso impacta na sociedade, de várias formas possíveis. Se nós olharmos, por exemplo, pelo ângulo, né, pelo prisma do meio ambiente, quando a Vale aconteceu ali aquele incidente, né, alguns vão dizer crime, né, alguns vão dizer incidente, que aconteceu em Mariana e depois em Brumadinho, não ficou retido o prejuízo para a Vale. O prejuízo foi para o meio ambiente,
pessoas morreram, pessoas perderam suas casas. Então isso impactou a sociedade como um todo. Mas a gente pode ir para casos menores, mais leves, que às vezes a gente não percebe que a empresa impacta. Eu costumo dizer para meus amigos, por exemplo, que eu sinto triste quando eu passo num lugar e eu vejo uma empresa falindo, né? Às vezes a empresa mereceu, tudo bem, a empresa era ruim, né? Muito ruim de gestão, mas é triste, não deixa de ser triste, porque se você for analisar com uma lupinha, né? Ali tem muitos fornecedores que vão perder renda, a empresa impactou os fornecedores, portanto, o governo vai deixar de receber menos tributos, e é menos dinheiro para escolas, menos dinheiro para asfaltar uma rua, para iluminação pública, para comprar remédio, tá? São pais de famílias que perdem o emprego, ficam desesperadas, às vezes as pessoas estavam há anos, décadas no mesmo emprego, a pessoa nem sabe mais procurar um emprego, a pessoa já estava, né, estável ali naquele emprego, então são vários pais de famílias que ficam sem saber o que fazer. Então você tem um impacto enorme quando uma empresa vai à falência. Por isso, ter uma empresa é uma responsabilidade social, não só uma questão econômica, não é uma questão só do bolso do próprio empresário, ele tem que ter uma visão social. O empresário tem que ter uma visão sistêmica, ele tem que ter uma visão do todo, do que ele impacta e o que impacta ele, correto? Por isso que nós vamos dizer que os sistemas são abertos. Bom, qual que é o objetivo das organizações segundo a teoria do sistema? As organizações existem porque elas satisfazem uma necessidade da sociedade, correto? Uma padaria existe porque ela leva alimento e as pessoas precisam comer. Uma escola existe porque ela leva educação para as pessoas. Então, uma empresa existe porque ela satisfaz uma necessidade ou desejo. Quem tiver curiosidade sobre essa questão da necessidade e desejo, procura lá. Eu tenho uma aula de marketing falando só sobre isso, sobre necessidade e desejo. Então, a empresa, ela existe para satisfazer uma necessidade ou desejo. Se ela perder esse foco, se ela não atender mais à necessidade do consumidor, ela deixa de ser necessária. Então ela é um órgão que está ali no corpo humano que não tem utilidade. E provavelmente ela vai à falência por causa disso. Então a empresa só pode existir, só vai existir enquanto ela atender a uma necessidade humana, ok? E nós estávamos falando sobre essa questão da empresa ser um sistema aberto. Quando eu falo sobre isso, eu lembro muito da questão do ambiente interno e do ambiente externo, né? Das variáveis internas e variáveis externas. Variáveis internas são aquelas variáveis que a empresa controla, que está sob o controle da empresa, que é a sua produção, seu capital financeiro, suas vendas, né? O seu recurso humano, seus trabalhadores, seu marketing. Tudo isso, as máquinas, né, ferramentas, tudo isso são variáveis que a empresa pode e deve controlar. As variáveis externas, como os fornecedores, clientes, concorrentes, as questões sociais, questões econômicas, meio ambiente, as tecnologias, as questões políticas e legais, isso a empresa não controla. E nem deveria. Né? Na economia a gente chama isso de poder de mercado, que é quando a empresa consegue controlar algo que ela não deveria. Como controlar o gosto do consumidor, como controlar o governo. Isso não é saudável. Os economistas concordam muito que isso não é saudável. Tá? Então, não é saudável que as empresas controlem as variáveis externas. Isso é saudável que aconteça naturalmente. E a empresa reaja às mudanças nas variáveis externas. Se prepare para as mudanças nas variáveis externas, controlando as suas variáveis internas. Então, ela controla os seus fatores internos, tá? Para reagir positivamente às mudanças externas, mas jamais controlar as variáveis externas. Então, por isso, sempre que uma empresa, por exemplo, ela se aproxima demais da questão política, isso acaba sendo negativo, tá? Ela pode defender e apoiar causas que ela acredite, mas não influenciando diretamente na política, tá? Como funciona isso, professor? Por exemplo, uma empresa ela pode fazer comerciais, né, pela causa LGBTQI+, ela pode realizar palestras para conscientizar os seus funcionários sobre isso, fazer cartazes, né, ter diversidade na sua contratação, mas na hora que um partido que defende isso estiver, né, em disputa eleitoral, não é saudável
que essa empresa consiga influenciar o jogo político. Tá? Ela já defendeu ali no seu dia a dia o que ela acredita, mas na política não é natural que ela esteja influenciando, que ela esteja ali, vamos dizer, se intrometendo, tá bom? Vamos lá, continuando. Mudanças no sistema, né? O sistema ele não é imutável, ele não é estável 100% do ponto de vista de que ele não muda. Então o sistema ele está mudando, ele está em constante aperfeiçoamento, às vezes não é um aperfeiçoamento, às vezes é algo ruim. Isso acontece, o sistema ele está mudando constantemente, ele está em movimento. E quando ele se movimenta, as empresas têm que se movimentar junto. Elas têm que estar sempre preparadas para as mudanças. Isso é um fato, né? Nós estamos no século XXI, sempre que nós estudamos as questões externas às empresas, nós verificamos que o mundo hoje muda rapidamente. E isso exige das empresas uma capacidade de adaptação muito grande, tá bom? Bom, formação das empresas como sistemas. Nós temos dentro da empresa, né, os sistemas concretos, físicos ou concretos, e os sistemas abstratos ou conceituais, tá? Os sistemas físicos ou concreto é toda a parte física da empresa, tudo que é tangível, tudo que você pode pegar, instrumentos, ferramentas, máquinas. E nós temos os sistemas abstratos, né? Que é a marca, ideias, planos, informações, conceitos, tudo aquilo, clima organizacional, cultura organizacional, é tudo aquilo que você não consegue pegar, mas que faz parte da empresa. Nós temos os sistemas fechados e os sistemas abertos. Sistema fechado é aquele sistema que o que acontece naquele sistema não impacta fora. E o que acontece fora do sistema não impacta ali dentro. As empresas não são sistemas fechados, elas são sistema aberto. O que acontece na empresa afeta a sociedade, o que acontece na sociedade afeta a empresa. Mas os clássicos, né, a escola clássica, científica, neoclássica, a neoclássica nem tanto, mas principalmente a clássica científica, ali no começo da administração, enxergavam a empresa como um sistema fechado. Ela não estudava, não relacionava a empresa com a sociedade, com a economia. O que a teoria dos sistemas não acredita. Ela acredita que a empresa é um sistema aberto. O sistema aberto é o que acontece na empresa afeta a sociedade. Tá? E o que acontece na sociedade, na economia, no meio ambiente, afeta a empresa. Para nós encerrarmos, só vamos dar ênfase em uma coisa que eu já falei aqui, que é que as empresas precisam se adaptar ao meio. Isso é uma teoria da biologia, vamos lembrar da teoria da evolução, que é a teoria de que as espécies, né, mais fortes, as espécies que sobrevivem são aquelas que se adaptam ao meio, correto? Então a capacidade de adaptação é o principal meio de sobrevivência, e para as empresas também, tá? Eu gosto de citar muito o caso das empresas Globo, que começou ali como um jornal escrito, depois foi para rádio, televisão, canais abertos, canais fechados, sites, né? E hoje tem aí o Globoplay, correto? Que hoje a grande questão, o grande momento hoje, a disrupção que aconteceu foi em relação a os streams, né? Os streams criaram praticamente um mercado novo. E a Globo se adaptou a essas mudanças. As empresas elas têm que ser assim, elas têm que se adaptar. Se elas quiserem sobreviver décadas, elas vão precisar se adaptar porque o mundo muda muito e o mercado muda junto, ok? Então as empresas que sobrevivem são aquelas empresas que conseguem se adaptar ao mercado. Bom, eu espero vocês para a próxima aula, espero que vocês tenham gostado. Quem está assistindo essa aula, não se esqueça, se inscreve no canal, tá? Isso ajuda muito, porque quando você se inscreve, comenta, né, curte, o YouTube entrega essa aula para mais pessoas e isso ajuda muito o canal, tá bom? Eu quero chegar aí, quem sabe, a uma época se dedicar exclusivamente a gravar muitos vídeos para vocês, né? Estudar e gravar vídeo para vocês e entregar cada vez mais conteúdo, tá? Para concurso, para quem trabalha em empresas, para quem está na faculdade, entregar mais e mais conteúdo e aí para apoiar o trabalho, né, do canal, eu chamo vocês aí, convido vocês a se inscreverem no canal, curtirem
tá? E se tiver algum comentário legal para fazer, deixa aí nos comentários também uma dúvida, uma sugestão, tá? Que eu vou estar respondendo vocês aí no comentário. Não se esqueçam também, né, que eu coloco atualidades no meu Twitter, tá? No Instagram eu sempre aviso o que acontece nas minhas outras redes sociais, então siga o Instagram para saber o que está acontecendo. No meu LinkedIn eu publico apostilas completas para vocês. Então me sigam aí, se inscrevam no YouTube, me sigam aí no Twitter, no Instagram e também no LinkedIn, tá bom? Aguardo vocês até na próxima aula. Tchau, tchau. Valeu!